Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é muito interessante. A gente falou nos vídeos anteriores, começamos falando sobre mente, falamos sobre crenças, falamos sobre sombra e hoje vamos falar sobre medo. Esse assunto é importante porque na nossa sociedade em geral o medo pauta a nossa vida, a nossa realidade, pauta as nossas decisões, pauta a perspectiva e a percepção que a gente tem da nossa realidade e como a gente acaba experimentando a nossa vida. Principalmente como o medo é o grande fator que bloqueia a gente de dar um passo além, quer dizer, de ir caminhando, de ir evoluindo, de ir prosperando, de ir se desenvolvendo na carreira, nos negócios, na vida pessoal. Enfim, o medo realmente, associado à culpa, é o grande bloqueador que a gente tem em nossas vidas. Então, é um assunto de máxima importância, é um assunto que a gente vai de máxima importância. Isso é o medo de falar em frente à câmera. Mas é um assunto que a gente vai começar a falar hoje aqui nesse vídeo. Vamos falar outras vezes, mas já hoje a gente vai dar uma primeira aproximação sobre o assunto e já algumas formas com que a gente pode melhor lidar e melhor ressignificar essa relação com o medo. O medo é uma coisa absolutamente natural. O medo, aliás, tem uma importância muito grande. O medo é uma emoção primária que ao longo da evolução da espécie humana desempenhou um papel fundamental de sobrevivência. Em função do medo, ao ser uma emoção, inclusive a própria origem da palavra está relacionada com emovere, quer dizer, é o que te leva a entrar em ação. Então, as emoções e o medo em particular é uma emoção importante realmente para garantir essa sobrevivência e fazer com que a gente entre em ação. Então, há milhares de anos atrás, a gente num contexto numa selva, se sentia ameaçado por um predador, vamos dizer um leão, esse medo era o que nos fazia muitas vezes entrar em ação e fugir, ou que nos paralisava e que nos permitisse passar desapercebido desse predador. Enfim, são exemplos bastante simples, mas só para ilustrar como o medo realmente é uma emoção primária, ela é instintiva, é biológica, é inconsciente. Então esse medo ele é muito importante. Acontece que ao longo dos anos e de algumas centenas e milhares de anos para cá, mais recentes, essa emoção primária ela tem ganhado uma dimensão muito maior e realmente tem virado uma epidemia que tem bloqueado hoje em dia a gente de ir além, como a gente comentou um pouquinho antes aqui no vídeo. Então a gente vai entender mais o medo como esse fator que pode estar bloqueando o nosso desenvolvimento e como lidar melhor com o medo, quer dizer, como ter uma melhor relação com o medo. Bom, tudo bem, é real, mas o fato é que a gente sente o medo e isso bloqueia muitas das nossas decisões, muitas coisas que a gente gostaria de fazer e acaba não fazendo por conta desse medo. Muitas vezes é um medo de falar em público, um medo de falar com o chefe, um medo do que quer que seja, de andar de avião, uma série de medos que a gente tem e que nos impedem realmente de muitas vezes fazer coisas que a gente gostaria de fazer. No fundo, esse medo, ele vamos dizer assim, se a gente for desconstruindo esse medo que a gente tem, por mais que seja real, lá no fundo, o que existe, por um lado, é um medo de morrer, por isso vem dessa questão mais de sobrevivência, e também um medo de ser rejeitado, de não ser aceito pelo nosso grupo, né? Nós, como seres humanos, somos seres sociáveis e isso também fez parte do nosso processo de sobrevivência. Então, a gente tem inconscientemente esse medo de ser rejeitado, de não ser aceito ou de fracassar. E isso também vem do que a gente falava lá, dessa questão mais instintiva e de sobrevivência. Então, tanto o medo de realmente uma situação de perigo e de morrer, quanto esse medo de ser rejeitado, que no fim das contas é um medo de sobrevivência, o ser humano para poder sobreviver ao longo da sua evolução. Ser um ser sociável foi muito importante, já que é uma espécie muito frágil, né? Um búfalo na savana, quando nasce, o filhote imediatamente já é autônomo, já
sai correndo, e o ser humano, quanto tempo não demora para começar a andar e, bom, enfim, se for considerar quanto tempo demora para sair de casa, então já nem se fala, né? Tem uns que, enfim, demoram bastante mais que outros, mas o fato é que a nossa espécie ela é muito vulnerável nesse aspecto e o medo ele foi importante para essa sobrevivência. Mas estamos em 2018 e isso passou e a gente tem que começar não a resistir a esse medo, mas tomar consciência dele. Quer dizer, no momento que a gente começa a tomar consciência e começa a se dar conta do que está por trás desse medo irreal, é o momento que a gente, de fato, consegue integrar esse medo em nosso ser e tirar partido dele. Então, deixar de que isso seja um agente que te bloqueie para ser um agente que te impulsione. Tá? E é isso que a gente vai conversar muito aqui nesse vídeo, mas vamos falar também em outros vídeos sobre como tirar partido do medo como um agente propulsor do nosso desenvolvimento. Visto que, assim como eu falei no vídeo da sombra, são elementos que a gente não vai anular, quanto mais a gente resistir, mais a gente vai fortalecer essa emoção, no caso, né? Então a gente precisa realmente tomar consciência, buscar entender muitas vezes o que está por trás desse medo e integrar, aceitar. Tá? Então o medo ele é importantíssimo para a gente poder entrar em ação efetivamente e realizar aquilo que a gente quer realizar. Então, no momento que a gente sentir medo em qualquer situação, já falando um pouquinho de como lidar com esse medo, o primeiro passo eu acho que é reconhecer. E para reconhecer, no momento que você se pegar ou perceber que está com medo de qualquer coisa, vou dar um exemplo, eu não sei, medo de gravar um vídeo aqui em frente à câmera. Eu poderia estar com medo. De fato é uma coisa que ainda não faço totalmente, ainda não é minha zona de conforto, ainda continua sendo sair um pouco da zona de conforto. Então eu poderia ter medo de vocês não gostarem e esse medo de ser rejeitado, então, e por aí vai. Eu poderia dar asas à imaginação e fazer essa bola de neve crescer com relação a esse medo de falar em frente à câmera. Mas, no primeiro momento, eu sinto esse medo e antes de deixar essa bola de neve crescer, eu tomo consciência, eu digo olá para o medo, para ele realmente identificar, não resistir, mas identificar que eu estou com esse medo. Então, eu brinco dizendo olá. Em segundo lugar, eu agradeço, porque realmente são situações muito positivas, então essa é a ressignificação que a gente tem que fazer. Então, nesse momento eu digo obrigado por realmente estar sentindo esse medo, porque ele me permite, por um lado, me conhecer cada vez mais, então eu busco identificar o que pode estar por trás desse medo. Então, nesse exemplo, bom, eventualmente eu acho que eu posso estar com medo de que as pessoas não gostem desse meu vídeo, ou que ninguém vai ver, ou não sei. Aí a imaginação pode começar a ir longe, mas então é um momento de e por que será que eu estou com esse medo de as pessoas não gostarem? Estou com medo de fracassar, estou com medo de ser rejeitado, e como que ao longo da minha vida eu lidei com essas situações de fracasso ou de ser excessivamente crítico e de me cobrar muito. Enfim, estou exemplificando um pouco com esse exemplo. E terceiro passo é entrar em ação. Vamos embora e vamos fazer. Então, dar o oi, o olá, reconhecer, quer dizer, saber que ele está aí, não resistir, agradecer, porque é uma oportunidade sempre de a gente entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer de nós, de mim no caso, ou de você nas suas situações. E o terceiro ponto é entrar em ação. E no momento que se entra em ação, realmente essa emoção tem essa finalidade, nos fazer entrar em ação, esse medo se dilui. Então, esse já é um primeiro passo de como começar a ressignificar, de mudar a atitude perante, no caso, o medo. Então, reconhecer, integrar e não resistir. E entrar em ação.
já é um primeiro passo aí de começar a mudar essa relação com o medo, não se bloquear e entrar em ação. Então, nas pequenas coisas, vocês têm que fazer esses 3 passos aí que eu falei. Em qualquer situação que possa gerar um medo, para ir praticando realmente, para quando sejam situações mais desafiadoras, isso já está mais praticado, e a gente vai até falar de outras técnicas também mais intensas, mais profundas para lidar com isso, mas essa já é uma primeira técnica bastante simples, que é simplesmente de tomar consciência. E ao se tomar consciência, que é absolutamente simples, é uma coisa que depende só de você, não precisa ir para o Himalaia, nem para nenhum templo, nem para nada, é você, tomou consciência e você vai ver como isso se dilui e é impressionante. E entra em ação, sem medo. E a gente continua aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.